Olá, turma! Nós vamos conversar hoje sobre volume e capacidade. Como vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, para preencher essa caneca aqui, para preencher essa caneca aqui, para preencher um objeto cilíndrico como esse daqui, ó, vendo, ó, vou preencher com líquido ele, para encher uma piscina. Então, a gente precisa saber calcular o volume e a capacidade desses objetos, ok? Então, nós temos o seguinte: volume e capacidade. Antes da gente começar a falar sobre volume, vamos recordar aqui, tá? Então, quando a gente fala em volumes, a gente está falando em litros, em mililitros, e nós estamos falando também em quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Então, quando nós calculamos volume e a capacidade, ela pode se dar por metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, como pode também se dar em milímetros, em litros, ok? Recordando aqui, é só você lembrar. Você tem a tabelinha, ok? E essa tabela funciona da seguinte maneira: se eu caminho com a vírgula para a direita, eu vou estar sempre multiplicando por 1000 quando eu estiver falando em cúbico, tá? Se eu tenho aqui o 3, ó, esse 3 aqui quer dizer que é de volume e capacidade. Então, o que que acontece? Se eu estiver trabalhando com ele, eu vou multiplicar por 1000 para andar para a direita. Se eu andar para a esquerda, eu vou sempre dividir por 1000. Então, vamos recordar aqui um exemplo. Eu tenho 5.847 decâmetros cúbicos e quero transformar em metros cúbicos. O que que vai acontecer aqui, ó? Eu estou em decâmetros, ok? E quero ir para metros cúbicos. Se eu estou em decâmetros e quero ir para metros cúbicos, eu estou multiplicando por 1000. Multiplicar por 1000 quer dizer andar com a vírgula 3 casas, ok? Então, é isso que vai acontecer aqui, ó. 5.847 decâmetros cúbicos, eu vou multiplicar por 1000. Vou andar 3 casas com a vírgula. Se eu andar 3 casas com a vírgula, eu vou passar a ter 5.847 metros cúbicos. Se eu tenho 564 decímetros cúbicos e quero transformar em metros cúbicos, vamos ver o que vai acontecer? Estou em decímetros cúbicos e quero ir para metros cúbicos. Então, eu estou andando para a esquerda aqui. Então, eu vou dividir por 1000. Se eu vou dividir por 1000, quer dizer que eu vou andar com a vírgula para a esquerda 3 casas. Então, tá aqui, ó, 564. É como se a vírgula estivesse aqui no finalzinho. Vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, 564 decímetros cúbicos nada mais é do que 0,564 metros cúbicos. Então, isso aqui é conversão de unidades, ok? Outra coisa que nós temos que recordar é a parte da área das figuras planas. Então, quando eu tenho um quadrado, eu sei que a área de um quadrado é lado vezes lado, ou se preferir, L ao quadrado. A área de um retângulo é base vezes altura, ou se preferir aqui, ó, eu tenho o seguinte: comprimento e a largura aqui, ó, tá? Então, retângulo, área igual a base vezes altura. Do círculo vai ser sempre a área igual a π vezes r ao quadrado. Lembrando que π equivale a aproximadamente 3,14. Área do triângulo. O triângulo nada mais é do que a metade de um retângulo. Então, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E a área de um hexágono? A área de um hexágono nada mais é do que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área de 6 triângulos, ok? Se você souber a área de um triângulo, você multiplica por 6, você tem a área do hexágono. Então, seria o quê? 6 vezes a área do triângulo. 6 vezes base vezes a altura dividido por 2,
tá? Ou mais para frente, como vocês vão estar vendo, a área nada mais é do que 3L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas é algo que nós vamos estudar mais para frente, tá? Ok? Recordamos para poder entrar na matéria de volume e capacidade. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui como calcular o volume. Então, nós temos aqui, ó, paralelepípedo, cubo e cilindro, ok? Nós temos prismas e cilindro aqui. Esses aqui, ó, vocês podem ver, essas três figuras do paralelepípedo, do cubo e do cilindro, para calcular a área de qual, o volume, a capacidade, o volume desses prismas e cilindros aqui, sempre vai ser o volume é igual à área da base vezes a altura. Vou calcular a área da base e vou multiplicar pela altura. O que eu tenho aqui, ó? Nós temos aqui nas figuras o comprimento, a largura e a altura, ok? Para calcular a área da base, eu vejo qual é a minha base, se é um quadrado, se é um retângulo, se é um triângulo, e calculo a área da base. O resultado que der, eu vou multiplicar pela minha altura. Assim, eu tenho o volume, tá? Das figuras do paralelepípedo, do cubo e do cilindro, eu vou ter o quê? Volume é igual à área da base vezes a altura. Então, toda figura que não tem o bico, como as pirâmides e os cones, ok? Que não aparece esse biquinho aqui, ó, vai ser sempre volume é igual à área da base vezes a altura. E quando aparecer o biquinho, o que vai acontecer? Também, o volume vai ser igual à área da base vezes a altura, só que agora dividido por 3. Então, para calcular o volume dos prismas, dos cilindros, das pirâmides, dos cones, é sempre volume é igual à área da base vezes a altura, sempre. Aí, eu tenho que pensar o seguinte, se tiver o biquinho, eu vou dividir por 3, ok? Então, essa é a dica que eu dou. Volume do paralelepípedo, cubo e cilindro, pirâmides e cone, é área da base vezes a altura. Se tiver biquinho, divide por 3, beleza? Continuando aqui, vamos agora a alguns exemplos. Então, aqui eu tenho o seguinte, quero calcular o volume deste cubo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter o seguinte, aqui, ok? Aqui. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, tá? Que é o cubo. Nós temos o quê? Uma base quadrada. Se é uma base quadrada, eu sei que a área da base é lado vezes lado, uma área quadrada. Então, a área da base aqui é 2 vezes 2, que é 4. Então, eu sei a área da base. Mas como eu quero o volume, lembrando que área vai me dar em centímetros, por exemplo, aqui, se eu tenho área, 2 vezes 2 me deu 4 centímetros quadrados. Só que eu quero o volume. Volume não tem o biquinho, volume é igual à área da base vezes a altura. Qual era a área da base? 4. 2 vezes 2, 4. Qual é a altura? 2. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Como eu estou falando em volume, eu tenho 8 centímetros cúbicos. Recordando o seguinte, que 1 centímetros cúbicos é igual a 1 ml. Então, se eu tenho 8 centímetros cúbicos, eu posso falar 8 centímetros cúbicos, ou 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, 8 centímetros cúbicos é igual a 8 ml. Ok? Agora, vamos ver o que acontece com uma base retangular. Se eu tenho uma base retangular, eu vou ter a área da base vai ser base vezes a altura.
ok? Então, eu tenho a base e tenho uma altura aqui. Então, a área da base, que é esse retângulo aqui, que fica aqui no chão, ó, eu tenho que é 10 vezes 4. Então, 40 centímetros quadrados, que é a área da base. A área vai me dar em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, mas eu quero o volume. Como não tem o biquinho, volume é igual a área da base vezes a altura. Área da base, 40. Altura, 12. 40 vezes 12, 480 centímetros quadrados. Ou, se preferir, como 1 centímetros quadrados é igual a 1 ml, eu tenho que 480 centímetros quadrados é igual a 480 ml. Isso quer dizer quase meio litro, porque 1 litro, tá? Metade de 1 litro eu tenho 500 ml, então 480 ml é quase meio litro, ok? Vamos ver agora aqui de um objeto em forma de cilindro. A área da base é um círculo, então eu tenho que calcular essa área da base. Eu sei que o raio aqui é 6, que ele me deu. Então, a área da base será a área de uma figura que tem uma circunferência. A área é igual a π vezes r ao quadrado. No lugar do r, coloquei o 6. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes o π. Π é um número aproximado 3,14, eu tenho que a área da base ficou em 113,04 centímetros quadrados. Mas, como eu não tenho o biquinho, o volume é a área da base vezes a altura. Qual é a área da base? 113,04. Então, eu tenho que o volume é 113,04 vezes a altura que a figura me deu, o 20. Então, eu tenho 113,04 vezes 20. Isso vai me dar 2.260,8 centímetros quadrados. Pensando que 1.000 ml é igual a 1 litro, eu posso pensar aqui que eu tenho 2 litros, 260,8 aqui, né? ml, né? Eu tenho 2 litros aqui, 1.000 e 1.000, 2 litros, ok? Continuando com os nossos exemplos, agora eu tenho as figuras com biquinho. Se tem o biquinho, volume é igual a área da base vezes a altura, só que agora eu tenho que dividir por 3. Então, aqui eu tenho que a base é uma circunferência, então a área da base é π vezes r ao quadrado. Esse aqui, de propósito, eu vou deixar o π, tá? Em alguns momentos, o exercício pode deixar em forma de π. Não mudar para 3,14. Então, a área da base aqui ficou 36 π. Como eu tenho que o volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3, porque a figura tem esse biquinho, eu tenho que π vezes 36 é a área da base. A altura, que vai, ó, a altura vai desse biquinho aqui até o centro da figura. Isso aqui, pra mim, é a altura, ó. Ele chega no centro aqui. Essa altura aqui é 12, dividido por 3. Então, eu tenho 36 vezes 12, 432 π dividido por 3. 432 dividido por 3, eu tenho 144 π centímetros cúbicos. Ou, se preferir, 144 π ml. Ou, se preferir, transformo o π em 3,14 aqui. 144 vezes 3,14, 452,16 centímetros quadrados. Olha lá de novo. Quase meio litro, porque é a mesma coisa que eu falar, 452,16 ml. Ok? Outra figura agora aqui, que tem biquinho, só que a base é quadrada. Se a base é quadrada, eu tenho lado vezes lado. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Como eu tenho o biquinho, eu tenho área da base vezes a altura dividido por 3. Área da base, 16. 16 centímetros quadrados, que é a área da base, vezes 3, dividido por 3. Posso até cortar esse 3 com esse 3 aqui, ó. Porque é uma multiplicação, então eu posso fazer isso. Ou, se eu não recordar isso, eu posso fazer 16 vezes 3, 48. 48 dividido por 3, 16 centímetros cúbicos. Ou 16 ml. Ok?
Aqui, pessoal, agora temos da esfera. A esfera já é diferente, tá, pessoal? Ela tem uma fórmula própria aqui. 4π vezes r ao cubo dividido por 3. Então, se eu tenho aqui, ó, um diâmetro de 12 centímetros, eu sei que o raio será a metade do diâmetro. Então, eu sei que o raio, né, é metade. Então, eu vou ter aqui que o raio é igual a 6. Então, no lugar aqui do R, eu vou colocar o 6. Aqui eu posso deixar como π ou posso transformar em 3,14 e dividir por 3. Então, eu vou ter o quê? 4 vezes π vezes 6 ao cubo. 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Então, eu tenho 4 vezes 216 vezes π dividido por 3. 864π dividido por 3. Ou dividir aqui o 288π. Se quiser transformar o π em 3,14, eu tenho 288 vezes 3,14. Então, o volume é igual a 904,32 centímetros cúbicos, ou, se preferir, 904,32 ml. Ok? Então, lembrando que 1000 ml equivale a 1 litro. Então, aqui, ó, é quase 1 litro. Ok? Agora é só praticar, turma.